O que neste lugar tem, você vai se apaixonar, vem, e sempre vai querer voltar. Vem que eu vou te mostrar, vem. O que neste lugar tem, você vai se apaixonar, vem, e sempre vai querer voltar. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Sou Abraham dos Teclados, idealizador do projeto Todo Lugar Tem Sua História. E no vídeo de hoje nós vamos contar para vocês como se deu de fato o processo de habitação da comunidade do Malhado. O Malhado é uma comunidade que fica na zona rural de Augusto Correia, nordeste do estado do Pará. Mas vamos deixar de papo, porque papo mesmo aqui é só história. Vem comigo. O projeto Todo Lugar Tem Sua História vai contar para vocês agora a história da comunidade da Vila do Malhado. A Vila do Malhado fica a 5 quilômetros daqui da sede do município. Já estamos deixando aqui a cidade e vamos contar para vocês como de fato se deu o processo de habitação da Vila do Malhado. Vem comigo. Da melhor farinha d'água. Acabei de chegar aqui na residência do senhor José Porfírio, primeiro morador daqui da Vila do Malhado, onde nós iremos ouvir a história da comunidade. Vem que eu vou te mostrar, vem, o que nesse... Então pessoal, já estou aqui na presença do seu José Porfírio. O seu José Porfírio foi um dos personagens que praticamente criou a Vila do Malhado, né? E a gente vai bater aquele papo com ele. Ele vai explicar exatamente para nós como foi que se originou esta comunidade do Malhado, que hoje nós chamamos de Malhado. Seu José, o senhor como primeiro morador, na verdade, fundador da Vila do Malhado, você poderia contar para a gente como se deu de fato esse processo, essa vinda da família para cá e que originou a fundação da Vila do Malhado? Olha, o Malhado, a gente veio de duas famílias para cá primeiro. Sim, vieram de onde? Viemos de lá do 29. Ah, o 29 é uma comunidade do interior de Bragança. E aí a gente veio, comprou esse terreno aqui. Uhum. Não tinha estrada no caso? Não, aqui se acentuou-se e tinha uma ilha ali que antigamente era chamado de Caingá. Caingá, tá. E morava um morador ali, que era o... O senhor lembra o nome do morador? Senado Raimundo Breteiro, chamado. Uhum. E nós viemos, acentuímos, compramos esses terrenos aqui. A chegada aqui, como foi? Assim, não tinha estrada? Foi lanche. Ah, vocês vieram pelo mar. Viemos de lá da colônia do Tijoca. Uhum. E viemos de carro até o Bragança. Sim. E de Bragança pegamos o transporte de canoa e chegamos aqui até o Malhado. Sim. Então o Malhado aqui, quando nós chegamos aqui... Não morava ninguém, na verdade. Não morava ninguém. Compraram só o terreno. Só o terreno. E foram fazendo a habitação. E aí a gente foi começando a desenvolver aqui a agricultura. Agricultura. Que antes aqui, onde se chama Malhado, era conhecido como o Igarapé da Roça. Sim. Esse Igarapé da Roça, ele nascia lá no Igarapé do Felipe. Uhum. E vinha fazer cabeceira aqui no nosso terreno. No fundo dos terrenos, né? Daí saía para o campo. Saía para esse campo que tem aí, e daqui era que nós desensuportava o nosso bagulho para lá, o primeirinho. As produções. As produções, no caso a gente trabalhava com... Saía pelo Igarapé do Malhado. Pelo Igarapé do Malhado. Aí a gente trabalhava com arroz, trabalhava com farinha, com mandioca, né? E
E aí jogava o Primirim. Na época morava só 2 moradores no Primirim. Sim. Que tinha vindo da Cor Comprida e que o dono de um era chamado de José Moraes. Sim. Que era o dono do Primirim. Era o a dono. ilha do Primirim. Aí depois eles venderam para o Sabá Mecena e aí daí foi começando. Aqui o termo da habitação do Malhado. Sim. Qual foram as primeiras pessoas que vieram aqui, no caso, morar aqui, exatamente? Foi eu e o papai. Ah, tá. Foi o senhor e o seu pai. Foi eu e o papai. Agora, depois foi que vão vindo as outras pessoas. Ah, os outros membros da família. Da família. Já veio os irmãos, já veio o meu padrinho Henrique, mas isso na base dos 3, 4 anos, mais ou menos, quando eles vieram, a gente já estava movimentando com a lavra aqui. A gente, como eu já falei, a gente plantava o arroz, tirava para Bragança o arroz. Sim. E tirava a mandioca, a farinha para o Primirim. Ah, tá. Então quer dizer que essa escoação da produção não saía aqui pela estrada, que não tinha estrada, né? Nem caminho. Não era só caminho. Nem caminho, né? Era tudo aqui pela maré mesmo. Tudo pela maré. Ah, tá. E aí a gente, que certamente mesmo lá criava esse garapé da roça, e daqui nós tirava pau para curral. O terreno aqui, no caso, ele é de matas. Era de mata. Mata mesmo. Né? Mata. Que por sinal ainda tem aquela reserva, ainda tem uma reserva de mata lá atrás. Então, tudo era mata e a gente trabalhava com bastante roça. Porque a gente veio de uma região que a gente trabalhava lá, era uma roça, uma colônia que trabalhava negócio de 20 tarefas, era menos. Agora eu esteve conversando com uma senhora lá da Bandeira Major Martide, hoje a gente trabalhou muito com nós. Martide, Dona Romana, Dona Joana, essas pessoas que gostavam de trabalhar aqui vieram também para lá, para Bandeira Major, e nós, como se instituímos aqui, eles vieram trabalhar com a gente. Vieram ajudar a trabalhar na agricultura aqui. Trabalhar na agricultura aqui com a gente, né? Sim. Mas então, resumindo a história, Malhado recebe o nome de Malhado porque em função do igarapé. Do igarapé. Do igarapé. Então, bom, pessoal, está contada a história da Vila do Malhado, como se deu de fato o processo de habitação, e Malhado se originou da cabeceira de um garapé que já existia aqui, que existe na verdade até hoje aqui nos fundos do terreno do seu José Porfírio, que originou aí o nome da comunidade do Malhado. Seu José, muito obrigado. Valeu. O que neste lugar tem, você vai se apaixonar, vem, e sempre... Bom, pessoal, aqui do outro lado do aterro do Bambá começa a Vila do Malhado. É a história que a gente vai contar para vocês. Na década de 80, no início da década de 90, foi que se deu todo o processo de criação da estrada que dá acesso à Vila do Malhado. No momento a estrada parou no Bambá, aqui exatamente por onde nós estamos passando, e essa história ela vai ser contada no vídeo. Então, durante muito tempo, ao longo da história, o povo que vinha dessa região das ilhas aqui tinha muita dificuldade, não tinha o aterro, as pessoas passavam por cima de uns paus que eram colocados, quando a maré estava cheia ninguém passava, e esse era o momento de dificuldade. E nós iremos contar para vocês a história da Vila do Malhado. Vem comigo. Olha, eu sou o Manezinho, mais conhecido por Manezinho Arcácio Borges. Nasci e me criei aqui na cidade de Urumajó. E para a gente começar uma história,
que tudo depende dessa história. Eu nasci conhecendo aqui o meu pai, que era Manuel Castro Borges, que justamente me criou com caranguejinho do macaco, com dificuldade de chegar até nas proximidades do Bambá, que não tinha estrada. O povo era com maior dificuldade que eles chegavam até lá. Era abrindo caminhinho, vareda, aquele negócio. Então, eu comecei a trilhar esse caminho, carregando caranguejo de lá, puxando, pescando, amuré, aquele negócio, para sustentar a minha família. E quando depois chegou um cidadão, por nome de Salésio de Oliveira, que foi empresário em Bragança, e entrou na política aqui, e eu já tinha dado início num trabalho de comunidade aqui da Vila Nova, da Ponta de Urumajó, que justamente nós se irmanamos com o José Marcino, o proprietário daqui da localidade de Malhado, aonde eu comecei a trilhar esse caminho. Ele aqui foi, digamos assim, apareceu numa época que eu não posso dar, vai aparecer depois, essa é dita por ele, mas aí eu vendo, sentindo pela veia a dificuldade do povo, aquele cidadão que vinha de lá de pés, atravessando 1 quilômetro de mangal, praticamente, que é o Bambá. E aí chegou esse cidadão que eu, um dia chegando lá, que eu trabalhava com ele, aí numa fazenda dele, aí ele me perguntou se candidatar a prefeito daqui de Augusto Correia, de Urumajó, né, para saber o motivo da dificuldade que tinha o povo, que entrava prefeito e saía prefeito, e nunca o Urumajó sempre ficava no que estava. E aí foi que eu abordei essa comunidade lá do Malhado. Eu disse, olha, chefe, eu trabalho aqui numa comunidade próxima, como dirigente na época que a gente tratava esse assunto, era coordenador dirigente. Sim, da Ponta do Urumajó, da Ponta do Urumajó. Já não era Malhado. Não. Aí que quando eu citei para ele esse assunto, se ele abrisse uma estrada para a Ponta de Urumajó, ele seria o dono dos votos da Ponta de Urumajó, porque eu tinha uma agenda que constava 40 famílias que participavam desse grupo. Então, ele não me falou nada, se ele ia fazer ou se não. Só que ele, na época, o Jader Barbalho era ministro da Presidência em Brasília, ele foi para Belém, aguardou o Jader Barbalho, lá uns dias, 3 dias em Belém. Quando chegou, ele citou o trabalho para ele, que na época era 10 mil o dinheiro da campanha, e ele queria o maquinário e queria os 10 mil. Como ele era empresário, o governador, lá o Jader Barbalho, o ministro, só garantia para ele os 10 mil, ou então o maquinário. Na época o Manuel Ribeiro, que coordenava os trabalhos de caçamba lá em Belém, ele pegou o maquinário, veio, arrendou uma pissarreira aqui próximo de Urumajó, e chegou com esse maquinário e entrou daqui, do bairro Santa Cruz, que iniciou a estrada, e foi levando com o maquinário, e foi atravessando Mangal, que eu sou o Mangal do Macaco, fez o Aterro do Macaco também, ponte e tudo. Aí ele foi levando essa estrada até o Bambá. Bem tinha um marco de uma mangueira torada, bem na boca da estrada, do ramal que foi feito para lá, do caminho, que ela era verde todo o tempo, nunca nasceu, nunca grelou a mangueira, e na verdade só saiu depois que foi feita essa estrada. Então ele chegou com a estrada pronta na beira do Garapé do Bambá. O pessoal atravessava de bicicleta o Mangal, que é quase 1 quilômetro de Mangal, atravessava com a bicicleta no ombro, com seu peixinho, seu caranguejo, só produção de lá para trazer para a cidade. Daí, da beira do Bambá, eles já vinham de bicicleta para cá. Passava pela lama mesmo. Passava pela lama, era só uma pontezinha, um pauzinho que era caindo. Tinha um cidadão lá que a gente tratava ele de seu sinico. Cansei, eu carregando caranguejo, olhava assim, quando ele vinha receber,
o retrato dele na lama, que ele escorregava, caía, ele estava de idade. Aí a comunidade lá, que eram os moradores de lá, do Malhado, se juntaram porque não tinha ponte ainda para atravessar. Se juntaram os cidadãos que moravam lá, da família que chegaram, lá no Malhado, e fizeram uma ponte de pau mesmo, fincada à mão mesmo, para poder atravessar, para não atravessar pelo meio do Garapé. Então, atravessou a estrada. Aí depois já veio outro prefeito, que foi que aterrou lá a estrada, né? O resto atravessou Mangal, e chegou até a entrada que vai para o Pirimirim e o outro galho que chega para Vila Nova. Ponta do Urumajó. Ponta do Urumajó. Então, melhorou muito aquela comunidade, mas teve muita dificuldade. Eu, através dessa família, ajudei a criar os meus filhos, mas eu sou feliz por isso e sempre digo a todo mundo que foi aonde eu encontrei uns irmãos que justamente me ajudaram o que puderam. Era o Mané Psiqueiro, todos eles lá da família. O Malhado, para mim, representou um princípio de uma comunidade. O que neste lugar tem, você vai se apaixonar, vem. E sempre... Pessoal, eu estou aqui com o seu Mário Borges, que é um cidadão que por muito tempo já mora aqui na Vila do Malhado, e ele vai bater um papo com a gente sobre as dificuldades que a gente tinha na década de 80, 90, para se chegar aqui até a Vila do Malhado. Seu Mário, o senhor conheceu essas dificuldades que a gente tinha para chegar aqui. Conte para nós como era, seu Mário. Sim, Abraão. Na época que nós chegamos aqui, era muito difícil, cara. Não existia carro, né? Não tinha estrada. Não tinha estrada, era muito feio aí. E quando fizeram a estrada, entrou uma Kombi aqui que a gente... A estrada era até no Bambá. Até no Bambá. Fizeram até no Bambá, a gente... Entrou uma Kombi pra gente viajar, né? No caso, seu Mário, foi o primeiro transporte. Foi o primeiro. E veio até o Bambá. Sim. Conduzir. Sim, pessoal, conduzia o pessoal. E aí esse transporte chegava aí, ficava lá do outro lado. Ficava lá do outro lado. Pessoa ia, a gente ia, chegava de lá pra cá e te vinha embora, né? Era uma dificuldade muito grande, né? Era muito grande, era difícil demais. As coisas que traziam. Sim. O rancho O rancho, tudo era carregado assim no ombro, né? Seu Mário, mas essa Kombi, ela ficou famosa aqui no lugar. Ficou. Assim, de quem era essa Kombi? Rapaz, essa Kombi era do Lauro Brito. Seu Lauro Brito. Era. Que levou o nome de Tieta, Abraão. Mas por quê? Tieta, ela recebeu o nome de Tieta. Sim. Ela... Como era que ela era? Que cor ela era, mais ou menos, assim? Ela era branca, não. Ela era branca, né? E aí todo mundo entrava dentro da Tieta. Todo mundo entrava, ela não tinha competência para esse tanto, mas andava até 18 pessoas dentro. Até 18 pessoas dentro. Era assim, cansei de ver. Da Tieta. Era, bicho, ia cair roda aberta para um lado mais ia. Então, seu Mário, ela recebeu esse nome e foi o pessoal da comunidade que botaram. Foi o pessoal da comunidade que botaram. O nome de Tieta, né? O nome de Tieta já... Por que Tieta, então? Por causa da novela, né, que tinha. Né? Na época tava uma novela chamada Tieta. Era assim, fazia muito sucesso, né? Fazia muito sucesso. Foi, aí apregaram o nome da bichinha, da van. Da van, da Kombizinha. Da Kombi por Tieta. Por Tieta. E por isso ficou. Por isso ficou. Por muito tempo. Por muito tempo. Ficou. Então, pessoal, essa é a história da Tieta, que frequentou por muito tempo aqui, carregando o pessoal da Vila do Malhado, né, para a cidade de Augusto Correia. Ela ia até Bragança? Ia. Ela ia até Bragança. Era muito difícil. Olha, naquela época aqui, tu era criança nesse tempo que eu vim embora pra cá, né? Sim. Mas isso aqui dava muito sufoco para andar nesses caminhos aqui, era difícil, né? Era, né? Como era quando adoecia uma pessoa, por exemplo? Ela levava na rede, metia pau de carga, engatava pau de carga e atravessava os mangais todinho, aqueles atuleiros todinho com a pessoa na rede. Era, né? Era assim. Para poder chegar do outro lado. Para poder chegar e ir embora.
Para pegar, o carro vinha pegar naquelas primeiras casas, até onde vinha. Uhum. Nós levemos uns e outros daqui, assim. Nós descia daqueles buracos de caranguejo do mangá que atolava até nisso aqui. Era uma dificuldade grande. Era muito difícil. Para se conduzir as pessoas. Olha, nessa época, nós trabalhávamos aqui de curral com aquele cunhado meu, né? Uhum. Final de Barbado. Aí era noite e dia nós nesse caminho aí. Nessa época, esse lago era muito fundo, a água era por aqui. Uhum. Aí se tornava muito difícil pra gente. E fazia porque tinha precisão. Tinha né? precisão. Era de obrigação de fazer, para que a gente não passasse mal com a família da gente. Isso. Então pronto, pessoal, contada a história da Tieta, uma Kombi que fez muito sucesso aqui na Vila do Malhado. Seu Mário, muito obrigado. Tá. De nada. Vem que eu vou te mostrar, vem, o que neste lugar tem. Bom, gente, eu estou aqui na Escola Sebastião Martins, a escola da comunidade do Malhado. Vamos conhecer um pouquinho quem era Sebastião Martins. Sebastião Martins era um cidadão que praticamente foi o primeiro habitante daqui da Vila do Malhado. E ele também foi o doador do terreno que hoje foi construída a escola. Durante esse processo de construção, a escola se iniciou com a ajuda da comunidade, uma mobilização dos moradores para com que acontecesse a construção desta escola. E durante esse período foi feitas promoções, os moradores se organizaram e depois de algum tempo a escola passou já a ser da prefeitura de Augusto Correia, mas inicialmente ela era da comunidade. Hoje ela está a serviço da comunidade. Eu sou a professora Zenilde Ferreira de Souza. Tive a honra de trabalhar na escola do Sebastião Martins Malhado. Foi a primeira professora de lá. Na época era muito difícil, não tinha escola. Tinha escola, mas era longe. Então os rapazes de lá, as meninas, elas não tinham o grau assim de estudo. Eu também não tinha, mas tive que sair para fora e para lá eu estudei, não terminei o ano, mas então eu tive mais um grau de estudo, foi quando eu voltei para o Malhado de novo, aí foi que houve a necessidade de ter uma escola lá no Malhado. Antes de ser no prédio, que é hoje a escola, funcionou outra escolazinha de pequena, era só uma sala, era na sala da casa do meu pai. Assim a gente fomos criando a escola, né? Aí houve a necessidade sim das crianças, porque estudavam lá para Ponta do Major e era muito difícil a condução para lá, era só caminho, era lago. Não tinha estrada, era só o caminho mesmo e os lagos era muito enchido no inverno, ficava tudo cheio e era muito difícil. Então houve a necessidade de uma escola aí no Malhado, aí foi quando os pais acharam de acordo formar uma escola aí. Aí foi que me indicaram, né? Aí foi que eu vim. Depois de um determinado tempo, a prefeitura assumiu a responsabilidade da escola, né? Porque aí teve mais necessidade de ter o material, os materiais escolares, as cadeiras, mesa, quadro. Então, no começo eu trabalhava com um quadro pequeno, era até uma folha de cartolina. Trabalhamos, foi começado com uma folha de cartolina. Aí depois o seu Inaildo me arrumou um quadro. Aí daí fomos dando continuidade nos trabalhos. Mas assim mesmo com muita dificuldade mesmo, foi muito difícil. A sensação de trabalhar na escola Sebastião Martins com toda essa dificuldade foi muito bom. Foi bom e foi grato, porque até hoje serviu. Foi um desafio. E hoje essa história que eu estou contando
é uma história que muitos já passaram e só quem passa que sabe. Mas foi bom, eu ganhei muita experiência. Eu sou grata por fazer parte da história de muitas crianças que passaram por minhas mãos no aprendizado, na educação, que hoje eu tenho aluno que não é médica, mas está num grau muito alto de estudo, e eu tenho certeza que ela lembra. Tenho muitos alunos, muitos ficaram no meio do caminho, mas muitos seguiram. E graças a Deus que tem aluno que hoje ainda me reconhece. E com a ajuda também da minha servente desse tempo, que era a Dona Páscoa, que ela era uma servente e professora também, que me ajudou muito, graças a Deus. Me incentivava, me ajudava nas horas difíceis de ir lá da sala, trabalhar com as crianças. Ela me ajudava muito. Então eu sou muito grata e sou feliz por fazer parte dessa história. Bom, pessoal, a história de assombração da Vila do Malhado começa por aqui, pela Ponte do Bambá. Segundo um cidadão, conta que mais ou menos por aqui tinha uma tronqueira de um pau e eles viam um fogo. E esse fogo assombrava as pessoas, tinha gente que dizia que era dinheiro. Vamos conferir a história. Bom, pessoal, então eu estou aqui com o seu Manezinho Arcaso, que por muito tempo conviveu aí andando na estrada da Ponta do Major, Malhado, e ele vai contar para nós uma história de um fogo que aparecia no Bambá. O Bambá é o ponto de referência onde praticamente se inicia o Malhado, tá bom? Seu Manezinho, conte pra nós como foi, você ouviu essa visagem que aparecia lá, era do que? No tronco de uma árvore? Como era? Conte pra nós aí. É verdade, existia e depois desapareceu, porque eu vi o fogo quando eu vinha atravessando de lá, que a gente esperava paca, curtia à noite para lá, a gente caçava, era um esporte da gente, a gente ia para lá. Era farto desse tipo de animal para lá, né? Exatamente. Então a gente ia para lá, porque a gente tinha esse esporte. E uma noite, a gente vinha de lá umas 11 horas da noite, quando eu olho da cabeça da ponte, o outro lado do caminho já que a gente vinha, aí o parceiro que vinha comigo já tinha quase atravessado a ponte. Quando eu olho para o outro lado, vejo o fogo, tipo assim, uma bola de fogo vermelha. Quando eu chamei ele para vir ver, aí desapareceu. Mas ela aparecia e desaparecia logo rápido. Desaparecia. E muita gente contava essa história, inclusive um morador que morou lá, nessa casa, lá do lado. Sim. Ele, quando vinha da maré de noite, no Garapé, ele viu o fogo subindo num toco de coqueiro. E, na verdade, muita gente não ia na época que ele morava lá, porque ele morava, mas depois que o pessoal saíram, vinha gente de todos quantos era lado, à noite, cavar lá para ver se... Lá no lugar onde aparecia o fogo. Inclusive, eles imaginavam que era o quê que tinha? Eles imaginavam que tinha aeroporte naquela época. Pote de quê? De pote de dinheiro, que chamava, pote de né? dinheiro. Que, inclusive, eu vi num trespasso de sono, cochilo, eu vi o pote envergado no tronco de uma mangueira que eu... Se manifestou pro senhor. Exatamente isso. O pote de dinheiro. O pote de dinheiro. Só que... Rapaz, eu acho que o senhor tirou esse dinheiro e escondeu. Eu não tirei. Não tirou, não, dinheiro, né? porque senão eu não estava aqui, porque quem tira dinheiro tem que se mudar, né? Tem que se mudar. Tem que mudar de lugar. Então, pra gente foi prazeroso esse passeio pelo mato, porque era onde a gente gozava do melhor, um ar puro à noite. E mesmo nas parcerias que a gente contava, os outros contavam pra gente, foi
Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta rapidinho. O senhor ficou com medo quando o senhor viu? Ah, eu fiquei, o cabelo subiu logo. Subiu logo. Deu vontade de eu me meter e ver, só que o fogo estava pra minha frente ainda. Eu tinha que passar pelo fogo. Tinha que passar pelo fogo. Aí assombrava todo mundo que passava por lá. A mulher não ia pra lá de noite, porque tinha medo de aparecer o cidadão lá pelo torno da mangueira. Era. Por isso que não ia a gente, quando era 5 horas da tarde, todo mundo que estava com essas bandas de lá, já tinha receio de passar naquele lugar com medo do exatamente. Mas eu acho que tirou, porque sumiu, alguém tirou o dinheiro. Desapareceu de lá. Foi, né? Desapareceu. O senhor não tem suspeita, assim, não. Não, a gente não tem, porque na verdade haja muita assombração por história, que na época que tinha desertores nesses matos por aí. É verdade. E a gente ficava sempre cabreiro, né? Então, semana assim, tá aí contada a história da assombração da Vila do Malhado, que começa ali pelo Bambá, né? Foi uma história que aparecia lá, um fogo que as pessoas associavam com dinheiro. Muito obrigado, seu Manezinho.